Olá amigos, sou Conrado Paulino da Rosa, advogado e professor aqui da Verbo Jurídico, nessa tua revisão para o concurso de juiz de direito, que a gente vai revisar os principais tópicos dentro do direito de família, considerando as alterações legislativas mais recentes e as nossas apostas para a tua prova que se aproxima. Com certeza, um dos grandes efeitos que a gente teve nos últimos anos foi a Lei 13.058 de 2014, lá de 22 de dezembro de 2014, que foi a chamada nova Lei da Guarda Compartilhada. E é importante que a gente possa destacar, considerando que não foi invenção da Lei 13.058 a guarda compartilhada. Na verdade, se procurou efetivar aquilo que desde 2008 nós já temos no Código Civil. Acompanhe aí em casa, pelo artigo 1583, 1583 do Código Civil, que o caput desse artigo diz assim: a guarda será unilateral ou compartilhada. E que o parágrafo 1º vai dizer que guarda unilateral é aquela atribuída a apenas um dos genitores. Então, na guarda unilateral, nós temos um dos genitores que a criança mora, e esse genitor, ele decide sozinho a vida da criança. Porque a guarda, no nosso ordenamento jurídico, ela nos dá o sentido de gestão, ou seja, a gestão da vida do filho, ela é ou unitária ou compartilhada. E, por outro lado, a segunda parte do 1583, nós temos ali que a guarda compartilhada, ela é a responsabilização conjunta. Responsabilização conjunta dos pais no interesse dos filhos. Então, a guarda compartilhada são essas decisões conjuntas que os pais vão ter que tomar, independente do fim da sua conjugalidade ou do fim do seu companheirismo. Porque, afinal de contas, o poder familiar permanece. O artigo 1632 do Código Civil, 1632, apresenta essa situação de que mesmo com o fim da união dos pais, eles permanecem enquanto titulares da vida do filho. E que o 1634, que também foi alterado pela Lei 13.058, o artigo 1634, nos apresenta quais são as prerrogativas dos detentores do poder familiar. E nessa prerrogativa, nós temos lá também o exercício da guarda compartilhada, ou a unilateral, que agora acaba se tornando a exceção. A grande dificuldade é que as pessoas continuaram, depois de 2008, confundindo guarda alternada com guarda compartilhada, sendo que guarda alternada sequer existe no Brasil. O conceito de guarda ele é taxativo. Ali pelo caput do 1583, vocês viram que a guarda ou é unilateral ou é compartilhada. A guarda alternada, nos países onde ela existe, a grande problemática está onde? No fato de que nós não temos, a criança vai ficar com uma alternância do poder de decisão. É o filho mochilinha, mas o problema não está na alternância da casa, propriamente dito, mas na alternância do poder de decisão. Porque vejam, se fica 15 dias comigo e eu decido sozinho, e vai 15 dias para casa da minha ex-mulher e ela decide sozinha, é claro que ela vai tomar decisões, e eu também, que vão ser conflitantes. Então o mínimo que se espera é que exista esse poder de decisão conjunto. Então, agora o que se espera é diminuir essa confusão terminológica, considerando que guarda alternada não existe no Brasil. O que existe é guarda compartilhada. Até porque guarda não se confunde com o tempo de convívio. Isso é um outro instituto, que é o Instituto da Convivência Familiar, que agora a gente chama de direito, que é o antigo direito de visitas, né? Que agora é o direito de convivência familiar. Pois bem, quais são as novidades da Lei 13.058? Vejam aí o parágrafo 3º do 1583, e nesse parágrafo 3º do 1583 vai dizer que a guarda compartilhada, que pode ser aplicada independente das pessoas morarem em cidades diferentes, na guarda compartilhada vai ter uma base de residência, ou seja, o filho vai morar com um deles. Então, vai morar com o pai ou vai morar com a mãe. Bom, mas qual é a diferença? A diferença é que o filho morando comigo, eu tendo que tomar uma decisão que seja importante para a vida do filho, eu tenho que ligar para a minha ex-mulher e dizer, olha, nós vamos precisar trocar o guri de colégio. Para onde é que nós vamos colocar? Então, isto é a guarda compartilhada, o compartilhamento de decisões.
Mas, Conrado, e o tempo que vai ficar com aquele outro que não é a base? Bom, daí vai ser atribuído, e independente o tempo a modalidade de guarda tem que fixar o tempo de convívio, e também, independente da forma de guarda, permanece o direito alimentar, porque os alimentos não estão afetados pela situação da fixação da guarda compartilhada. Então vamos ali para o quadro para a gente conseguir visualizar essa situação. Nós temos agora a regra, a guarda compartilhada, que na guarda compartilhada nós vamos ter uma casa que vai ser a base de residência. Base que pode ser paterna ou materna. Em favor daquele que não é a base de residência, eu preciso fixar o tempo de convívio, que é o Instituto da Convivência Familiar, que é o antigo direito de visitas. Direito de convivência familiar, que a Lei 13.058 também modificou, tanto que agora o parágrafo 2º do 1583 fala numa divisão equilibrada. Divisão equilibrada não é divisão equânime. Não quer dizer que seja 15 dias com um, 15 dias com outro, não é isso. Apenas o que se busca é acabar com os pais de final de semana, né? Porque aqueles pais de 15 dias, que se a gente colocar num papel, é 4 dias no mês com um pai e 26 dias com a mãe, ou vice-versa. Então, que é um absurdo, que não é a garantia do que era a Constituição Federal, quando no 227 caput fala em convivência familiar. O ECA, em diversas passagens, fala em convivência familiar. Ele fala no artigo 4º em convivência familiar. Quando ele fala em direito de liberdade, no artigo 16, ele fala em convivência familiar, e no artigo 19 ele também fala em convivência familiar. Então, o que se quer é convívio familiar e não só visitas como outrora. Então, vejam, o independente da forma de guarda vai ser fixado um regime de convivência familiar, que é o antigo direito de visitas. E também aquele que não é a base vai ter que pagar alimentos, porque a obrigação alimentar acontecerá em qualquer modalidade de guarda. Pois bem, o que mais traz como peculiar o Instituto da Guarda depois de 2014? Acompanhem pelo parágrafo 2º do 1584, 1584, parágrafo 2º, que diz o seguinte, que a guarda compartilhada ela vai ser aplicada mesmo em caso de litígio, né? Mesmo em caso de litígio. Então ela é a regra, mesmo em caso de litígio, só não vai ser compartilhada quando um deles não for apto ao exercício do poder familiar ou quando um deles não quiser exercer a guarda compartilhada. Tirando isso, sempre é compartilhada. Detalhe que, para eu determinar que alguém é inapto ao exercício do poder familiar, existe um instituto próprio para isso, uma modalidade própria, rito próprio, que é a ação de destituição do poder familiar ou de suspensão, que está lá no artigo 155 e seguintes do ECA. Então, não é assim, sem um contraditório ou sem possibilidades de instrução que vai determinar que alguém seja inapto ao exercício do poder familiar. Então, a regra é a guarda compartilhada mesmo em caso de litígio. Mas, Conrado, se eles não conseguem escolher, se eles não conseguem determinar como é que o juiz vai se basear, o juiz vai se basear com o parágrafo 3º do 1584, que o parágrafo 3º do 1584 vai dizer que o juiz e o promotor vão poder se basear em equipe, em laudo realizado por equipe interdisciplinar. E aí está a grande resposta, porque nós, enquanto profissionais do direito, não temos as habilidades, as aptidões das áreas da saúde, como da psicologia e do serviço social, para nos trazerem os subsídios de quem é o pai ou a mãe, quem é dos pais que seja o mais habilitado para o exercício da guarda. Então é com base nesse estudo interdisciplinar que vai ser determinada a guarda do filho. Então essa é a grande novidade da aplicação da guarda compartilhada. E não é só isso. Essa lei ela tem sido chamada de lei da igualdade parental, porque ela trouxe uma efetiva possibilidade de coparticipação, de compreensão de que ambos os genitores são essenciais para a vida do filho. Por exemplo,
Com essa situação de que a guarda agora é sempre compartilhada, a gente acaba com aquela máxima de eu ganhei a guarda. Não, porque imagine na vida de um filho ele passar a vida toda escutando de que um ganhou. Se um ganhou, quer dizer que o outro perdeu. E o espaço da parentalidade não cabe a esse tipo de disputa. Embora a gente saiba que a guarda dos filhos, desde há muito, é utilizado como um instrumento de batalha nas dissoluções. E é justamente isso que nós queremos acabar. Mas ali no parágrafo 6º do 1584, nós temos também a previsão de que qualquer dos genitores tem o direito a pleitear informações relevantes sobre a vida do filho. Não apenas escolares, mas como se o filho faz escoteiro, natação, enfim, de poder chegar até essa instituição e ter acesso à frequência, rendimento. E isso, gente, é muito bom, que está lá no parágrafo 6º do 1584, a instituição que se negar vai ter que pagar uma multa de R$200 a R$500. E isso é bom porque até então nós só tínhamos a Lei de Diretrizes e Bases, que em 2009 foi alterada para inserir um artigo, lá no inciso 7º do artigo 12, essa previsão, uma previsão de que qualquer dos genitores tem direito a acessar a vida escolar do filho, mas agora não é só a escola, é qualquer instituição. Isso é também para evitar a triste ferramenta da alienação parental. Porque a Lei 12.318, que também é um bom instrumento para ser cobrado pela banca dos senhores, então é importante que vocês possam localizá-la, a Lei 12.318 de 2010, nós temos lá no artigo 2º o conceito do que é alienação parental. E que agora nós temos ali uma situação no parágrafo único, em caráter exemplificativo de condutas que podem ser enquadradas como alienação parental. E no artigo 4º da Lei de Alienação, nós temos ali algumas questões processuais que podem ser cobradas no dia da prova. Vejam só, o que são as questões processuais aí do artigo 4º? Primeiro, que a alienação parental ela pode ser declarada de ofício. Segundo, que pode ser em qualquer momento processual. Terceiro, que pode ser em caráter autônomo ou incidental. E que, declarada a alienação parental, este processo passa a tramitar com prioridade. Ou seja, nós temos prioridade de tramitação num processo quando existe alienação parental. E que não é nada mais justo, né, gente? Porque o artigo 3º da Lei da Alienação faz com que, traz o conceito de que a alienação ela constitui um abuso moral realizado contra a criança ou adolescente. Então, por isso, essa preocupação. Então, além das questões processuais, o artigo 5º vai trazer que vai ser determinada uma perícia biopsicossocial e o artigo 6º tem uma série aí de mecanismos que vocês, enquanto magistrados, né, muito importante esse poder aí dado aos juízes, que poderão aplicar de ofício quaisquer das medidas. Pode ser advertência, que pode ser verbal, alguns juízes em Porto Alegre têm feito por AR, enfim. Advertência, a multa, que são as astrentes do processo civil, a própria situação de ampliação do regime de convivência em favor do genitor alienado, que é tudo que o genitor alienador não quer. Pode ser a inversão da guarda, pode ser a fixação cautelar de domicílio da criança, porque uma das atitudes de alienação parental é a mudança de endereço. Pode ser a situação de, nessa mudança abusiva de endereço, de fazer com que o alienador traga a criança para conviver com outro genitor. Por exemplo, minha mulher se muda para Santana do Livramento. O juiz pode dizer, a senhora se mudou só para prejudicar o pai, a senhora é que vai trazer a criança de 15 em 15 dias para ver o pai, ou no tempo que determinar. E também, e aí bem importante, é que o juízo pode determinar a suspensão da autoridade parental, que é o novo termo a que se refere a doutrina e a legislação a respeito da alienação parental, que a alienação parental foi a primeira que trouxe, mas a autoridade parental é o poder familiar. Então o juiz pode determinar, em havendo alienação parental, a suspensão do poder familiar. Então, são todos mecanismos aí possíveis e acessíveis, porque a gente bem sabe, né, que, infelizmente, como diz o professor Rodrigo da Cunha, em direito de família são os restos de amor que batem as portas do Poder Judiciário. E esses restos de amor vão chegar aos seus gabinetes.
e aí vai ser necessária toda a humanização, todo o cuidado do mundo, para que vocês possam dar atenção àquela pessoa que está passando por esse momento tão delicado. Então, para a gente encerrar a nossa revisão, também ali no Código Civil, no artigo 1583, parágrafo 5º, a gente tem uma nova previsão interessante, que é a seguinte: 1583, parágrafo 5º, que qualquer dos genitores vai ser parte objetiva para solicitar prestações de contas objetivas ou subjetivas em se tratando da vida dos filhos. Ou seja, entre outras possibilidades, a gente tem agora a possibilidade da ação de prestação de contas, que no novo CPC vai se chamar ação de exibir contas, né? Então vejam só que interessante aí também mais essa alteração trazida pela Lei 3.058. Meus amigos, vocês que jurisdicionarem nas varas de família, acima de tudo, além da capacidade técnica, terão uma necessidade de uma prática de uma alteridade, que é de se colocar no lugar do outro, de reconhecer no outro aquelas dificuldades e, como diz Humberto Maturana, que eu preciso colocar o sapato do outro, porque é aí que a gente vai saber que realmente a pessoa está sentindo, e tenho a certeza de que, muito mais do que juízes bem preparados, o que a população precisa é de juízes que sejam humanos, né? Não percam toda a sua sensibilidade, todo o brilho nos olhos que te fez entrar na faculdade de Direito e, acima de tudo, buscar uma carreira tão bonita como a da magistratura. Porque se vocês já deste momento terem toda essa preocupação, a aprovação nesta etapa do concurso e nas outras etapas é certa. E tenho a certeza da felicidade e do sucesso de cada um dos senhores, para que nesta caminhada, dentro do concurso da magistratura, vocês possam, acima de tudo, além de serem aprovados, serem felizes. Que eu tenho certeza que é o que cada um de nós busca todos os dias ao acordar. Então, que a gente seja feliz, bons estudos, e a gente volta a se encontrar nas outras etapas do concurso, ou também por aí na vida. Até lá e sucesso a todos vocês.